professora de História e a gente vai hoje agora acabar, fazer a segunda parte de baterias de exercícios sobre a crise de 29. Começando com não pode ser considerado consequência da crise econômica de 29. Olha só, não em vermelho. Esse não em vermelho chamando atenção para você que presta atenção. Eu não estou perguntando o que é. É o caso do exceto, do não, ou apenas não. Às vezes a pessoa se complica, uma pegadinha, porque vai, não, crise de 29, superprodução. Não, tá errado. Então vamos ler a questão toda. Retração do comércio internacional e da produção industrial, bem como a queda do preço das matérias-primas. Crescimento do desemprego na Alemanha, país cuja economia era baseada na exportação de produtos industrializados. Crescimento econômico da União Soviética, baseado na nova política econômica. Eleição de Franklin Roosevelt para a presidência dos Estados Unidos, com o programa de recuperação econômica. Então está perguntando o que não é consequência. Você vê que a maior parte aqui é consequência. Porque, por exemplo, a eleição do Roosevelt, ele foi eleito porque ele tinha aquele New Deal, que é o quê? É o novo plano. Era um plano de recuperação da economia após a Grande Depressão. Então isso foi uma consequência, sim. Aqui, a retração do comércio internacional e da produção industrial, bem como a queda do preço das matérias-primas. Se está uma crise de superprodução, se é uma crise de consumo, porque as pessoas são mandadas embora, uma fila de desempregados, então é uma retração do consumo, é retração do comércio internacional, bem como a queda do preço das matérias-primas. Eu até já falei com vocês sobre a questão do café no Brasil, O Brasil exportava muito café. Quando tem essa crise, o preço vai lá embaixo. Então essa daqui é uma consequência, sim. Crescimento do desemprego na Alemanha, país cuja economia era baseada na exportação de produtos industrializados. O crescimento do desemprego na Alemanha também foi muito alto. Foi um dos países que atingiram níveis muito grandes de desemprego. Então tá certo, isso foi sim uma consequência. Agora, o crescimento econômico da União Soviética baseado na nova política econômica, NEP. Aí vamos pensar em duas coisas. Primeiro, a gente tende a falar assim, não, União Soviética era um país, já tinha feito a sua revolução socialista, então não depende em nada do capitalismo. Isso é verdade se você estiver pensando lá na Primeira Guerra, lá no início. Agora, o NEP, a nova política, ele deixou entrar alguns traços do capitalismo. Então, o que responde essa questão não é só a União Soviética socialista. É uma outra coisa. Vamos ver a resposta. A NEP foi uma medida anterior à crise de 29, tomada pelo governo do Lenin. Por meio desse programa, ele permitia que algumas ações econômicas de natureza capitalistas convivessem com outras de feição socialista. Então, tentou pegar um pouquinho do que o capitalismo, do que ele considerava tinha de bom, para recuperar a economia da União Soviética. Segundo Lenin, a NEP era uma medida temporária e necessária para que a economia russa tivesse condições de se recuperar após todo o desgaste sofrido com as guerras internas e externas. Aqui é até bom para a gente lembrar um pouquinho da questão da Revolução Russa, Na Revolução Russa, o tempo inteiro foi um processo revolucionário de guerras entre grupos, entre mencheviques, bolcheviques, sempre pensa em Revolução Russa, mencheviques e bolcheviques. E foi um gasto muito grande com essa guerra, Exército Vermelho, Exército Branco. A NEP, ela vem o quê? Para essa economia totalmente desgastada por essas guerras externas e internas, pudesse se recuperar. Então, o país que tinha feito a sua revolução socialista, ele começou a adotar alguns pontos do capitalismo para poder progredir. Só que isso, gente, foi antes da crise de 29. Então, se foi antes, ela não pode ser considerada consequência, Porque consequência é depois.
Por isso que aqui a resposta é a letra C. Essa daqui é mais rápida, mais simples, mais objetiva e mais direta. Qual o nome do plano econômico criado pelo presidente Roosevelt para acabar com a crise e retomar o crescimento econômico nos Estados Unidos? Eu acabei de falar isso na questão anterior, né? Que foi sim uma consequência da eleição do Roosevelt para presidente dos Estados Unidos, porque ele veio com um plano de recuperação econômica. Eu acabei de falar esse nome, será que vocês ainda lembram? É Plano Marshall? É o PAC? Plano de Aceleração do Crescimento? O que você acha que é? Eu acabei de falar esse nome. Vamos ver se você estava prestando atenção. Meu dia, é um novo acordo. É um novo acordo é o quê? Um acordo diferente do que estava vindo antes. Antes você estava o tempo inteiro com o Estado ausente da economia. Os princípios do liberalismo econômico. O princípio do liberalismo econômico é o quê? É um Estado ausente, em oposição ao que tinha antes, que era o mercantilismo, que era um Estado forte. Mas aí você vem nesse momento aqui e precisa de um plano de recuperação. E esse plano de recuperação vem através do Estado. Então, nessa questão, o plano econômico para retomar o crescimento é o New Deal, novo acordo. Agora, para a gente terminar, qual das alternativas abaixo apresenta uma das principais causas da crise de 29? Vamos lá, vamos item por item. O crescimento econômico da China e do Japão prejudicaram as exportações dos Estados Unidos. A crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos no final da década de 20 afetou o valor das ações e derrubou as bolsas de valores no mundo todo. C. No final da década de 20, reconstruídas, as nações europeias reduziram drasticamente as importações de produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos da América. D. No final da década de 20, ocorreu uma forte diminuição na quantidade de mão de obra disponível nos Estados Unidos e na Europa. Com poucos trabalhadores, indústrias entraram em forte crise. Vamos lá, gente. Pegar um pouquinho do processo todo. Os Estados Unidos, eles se firmaram como potência ao fim da Primeira Guerra Mundial. Até então, quem disputava, Vamos pensar um pouquinho, vamos voltar antes da guerra. Tinha Inglaterra, a primeira a fazer a Revolução Industrial, e tinha a Alemanha, que estava com um crescimento industrial muito acelerado. As duas estavam lutando por mercado consumidor, por onde escoar a venda dos seus produtos. E aí eles entram em guerra, a França está do lado da Inglaterra, a Alemanha, eles estão duelando. Quando acaba a guerra, vamos pensar todo em território europeu. No meio da guerra tem a Revolução Socialista, a Rússia sai dessa guerra, os Estados Unidos entram no final, eles são decisivos para que a Inglaterra saia vencedora dessa guerra, só que França e Inglaterra saem destruídas no sentido econômico, porque teve a produção voltada para a guerra, o seu território teve grandes perdas, a sua população mesmo estava arruinada. Então, os Estados Unidos, eles entram o quê? Para ocupar o lugar deixado por uma Inglaterra que estava destruída após o final da Primeira Guerra. Então, eles entram vendendo coisas para a Inglaterra e para a França e também vendendo para onde elas antes vendiam, como os países latino-americanos. Então, eles ficam vendendo, ficam nesse ritmo. Só que uma hora elas se reergueram. E aí, quando elas conseguem se restabelecer, elas param de comprar tanto com os Estados Unidos e já estabelecem algum tipo de disputa mesmo de comércio. Então, o final da década de 20 mostra que as nações europeias já reconstruídas, elas reduzem as importações dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos, que estavam como hegemônico, como grande produtor e distribuidor mundial, já não estão mais sozinhos. E aí, aquele ritmo acelerado de produção já não tem mais tanto comprador. E aí gera a crise de superprodução, crack de 29. Então, esse é o contexto da crise de 29.
Então a resposta certa é a letra C. Então a gente chega aqui ao final da nossa videoaula e ao final da nossa matéria sobre crise de 29. Tchau!